Pessoal, depois da nossa entrevista com o Rodolfo Negri, eu voltei aqui no INPE para poder falar com ele mais um pouquinho sobre o 3i Atlas, porque nós gravamos na semana passada, mas de lá para cá nós temos já novidades do 3i Atlas e vou aproveitar para perguntar para ele aqui algumas informações a respeito dessa trajetória do 3i Atlas, né? Então, nos últimos dias, o 3i Atlas passou bem pertinho do Sol, que seria no periélio. O que é periélio? O periélio é o ponto mais próximo da trajetória de um corpo celeste, nesse caso o cometa, né, em relação ao Sol. E se tivesse um afélio, né, o afélio seria o ponto mais distante do Sol, de uma órbita. Mas como a órbita do cometa ela é hiperbólica, né, ela é aberta, o cometa entra no sistema solar e depois sai, ele não tem um afélio, só tem um periélio, que é a máxima aproximação com o Sol. Tá. E do que a gente tem observado a respeito da aproximação com o Sol, seria o ponto onde ele tem a capacidade de sentir mais a influência do Sol nessa região, né? Sim, a força gravitacional tende a ser mais forte nessa proximidade. Isso pode afetar um pouquinho na trajetória dele ou algum tipo de perturbação pode acontecer por conta disso? É onde tem a grande deflexão da trajetória, né? É como se fosse o joelho da trajetória. Sim. E o que pôde se observar é que ele sofreu algum tipo de aceleração anômalas. Seriam anômalas ou seriam mesmo convencionais de acontecer com o cometa? Não, isso é esperado para cometas, porque eles têm a sublimação de gases, né? Ou seja, alguns elementos que estão em estado sólido, resfriados pelas baixas temperaturas, ao aproximar do Sol, eles começam a se esquentar e começam a se tornar gás, né? E esse gás vai sendo expelido e atua como se fosse um propulsor, mas não é um propulsor, é só os gases sublimando. A gente comentou sobre isso no episódio, se você não assistiu, assiste o episódio inteiro, onde a gente fala sobre isso, ele fala novamente a respeito, né, das composições, e uma das coisas que tem bastante no cometa 3i Atlas é o CO2, que no caso é um dos elementos aí responsáveis por essas propulsões diferenciadas aí, quando o gás atinge, né, durante essa trajetória, atinge esses bolsões com esses componentes, acaba havendo esse sistema parecido com uma propulsão? Seria uma sublimação, passa do estado sólido para o gasoso e daí atua como se fosse um propulsor, mas não é um propulsor. Isso. E a próxima coisa interessante que o 3i Atlas vai apresentar para a gente aqui, que seria nos próximos dias, aí, a passagem mais perto aí de Júpiter, onde a gente vai ter ali a Europa Clipper. Sim. Vai ter uma oportunidade, né, da Europa Clipper, que está rumo à Lua Europa de Júpiter. Essa espaçonave está indo para essa Lua de Júpiter e ela vai cruzar parte da pluma, ou do restante da pluma do cometa. Então ela vai ser uma oportunidade ímpar dela usar os instrumentos que ela tem embarcada para estudar as plumas de Europa, né, da Lua, que já está embarcada na espaçonave, de usar esses instrumentos para detectar algum tipo de composição ou como que entender um pouco melhor sobre esse cometa, né, e esse restinho de pluma que ela vai passar no meio. E com todas as possibilidades de trajetória do 3i Atlas, ele cruzou aqui, né, que seria a eclíptica, né, e é por isso que a gente consegue ter essa possibilidade maior aqui com esse cometa, e em breve ele vai estar numa posição mais vantajosa para ser observado aqui da Terra. A partir de agora já é possível ver, se você olhar para a direção de Sagitário, já é possível ver ele, mas só com binóculos, a olho nu, mas você vai ter que se esforçar bastante, tá? Mas no hemisfério sul é possível visualizar então já o 3i Atlas, e a data mais favorável vai ser ali por volta de 19 de dezembro, onde se você tiver interesse, intenção, a gente depois pode falar um pouquinho mais sobre a observação lá perto do Natal. Olha que presente de Natal a gente poder observar o cometa passando aí perto da Terra, né? Isso aí. Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar a respeito do 3i Atlas? Não. No fundo do seu coração, você queria que fosse uma nave alienígena? Seria bom se fosse uma nave, né? Pena que não é. Pena que não é, eu sei, e tem algumas pessoas deixando nos comentários dos nossos vídeos que acham assim, meio pouco interessante que seja simplesmente um corpo viajante, gostaria que tivesse mais emoção e fosse realmente uma nave. Sim. Mas não é, e isso é interessante também, né? Como a gente pôde observar, ele tem CO2 em uma quantidade que não é convencional para cometas, e isso mostra que ele veio de regiões de estrelas frias, então isso já é uma informação diferente que esse cometa traz, para que a gente possa depois conhecer melhor esse universo, onde a gente, com o nosso sistema solar, faz parte apenas de um pedacinho desse tamanho. Somos apenas um ponto, um pálido ponto azul. Isso aí. É isso? E até sendo interessante falar que o cientista, se fosse uma nave alienígena, o cientista que descobrisse isso, ele ia ganhar um prestígio enorme de anunciar isso. Então, todos os cientistas, nenhum ia tentar esconder, ele ia ser o primeiro a querer falar que é
que ele tem indícios fortes que é uma nave alienígena, mas infelizmente não é, não está nem próximo disso. Isso. E as missões para interceptar, então, 3i Atlas, nesse momento não é possível, né? Mas quem sabe no futuro, para os próximos viajantes que passarem aqui pela porteira do Sistema Solar, a gente possa pensar em alguma coisa parecida com isso. Sim, talvez deixar espaçonaves prontas para interceptar esses corpos, né? Você sabe que eu estava conversando com o Rodolfo e ele falou assim para mim que ele tem um programa onde ele pode fazer a simulação de como seria a abordagem por uma espaçonave num cometa. E ele vai tentar fazer aí uma simulação para ver se seria possível? Vamos tentar, vamos ver o que acontece. Usar meu programa que eu fiz no doutorado. Aí, ó, quem sabe aí depois ele possa vir apresentar lá no canal dele ou então trazer aqui pra gente o que ele resultou, o que ele encontrou de resultado, seria como seria possível construir essa interceptação de um cometa em órbita. Isso aí. Pessoal, então continue seguindo aí o nosso canal, a gente vai atualizando vocês ao longo do tempo e obrigado por nos acompanhar. Um abraço e tchau. Uma estratégia de início. P3? Como você chegou nisso? Não entendi não. Ai! Rodolfo, tudo bem? Tudo bem, isso aí. Me diz um pouquinho, o que você acha dessa passagem do 3i Atlas perto do Sol aí?